Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema super importante: como que os fatores emocionais e psicológicos impactam o comportamento alimentar dos nossos filhos. Muitas vezes, quando a gente pensa em alimentação infantil, a gente pensa apenas no que a criança come ou no que ela se recusa a comer. Mas, como pediatra especializada em seletividade alimentar infantil, eu vejo que todo dia, como o estresse, a ansiedade e as dinâmicas familiares influenciam diretamente a aceitação ou a recusa desses alimentos. E neste vídeo a gente vai conversar como esses fatores emocionais afetam a alimentação dos nossos filhos e como você, pai, mãe, pode lidar com isso de uma maneira mais consciente. Vamos lá? Sou a doutora Bruna de Paula, pediatra especialista em seletividade alimentar infantil, com mais de 15 anos de experiência em cuidados infantis. A minha missão aqui é ajudar você a criar uma alimentação saudável e prazerosa para o seu filho, evitando problemas futuros e promovendo hábitos alimentares mais saudáveis desde cedo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como o comportamento alimentar infantil é influenciado pelas emoções das crianças. A ansiedade é uma das principais emoções que afetam o comportamento dos nossos filhos. Quando pais ou filhos estão em estado de estresse constante, aquela briga diária à mesa, a alimentação se torna uma área de conflito, vira um campo de guerra. E como especialista, eu percebo que crianças que vivem em ambientes muito tensos, cheios de pressão, frequentemente, gente, essas crianças têm dificuldade em aceitar novos alimentos ou alimentos saudáveis. Aquela situação causa ainda mais aversão à alimentação saudável. E a ansiedade pode gerar uma sensação de insegurança, que vai refletir na hora da refeição. A alimentação torna-se uma forma de controle para a criança, eles são muito espertos, né? Pois é algo que ela pode decidir. Muitas vezes ela vai manipular os pais ou optar por comer apenas os alimentos que são oferecidos de conforto, como doces, alimentos industrializados, aqueles alimentos que ela sabe que vai dar certo, né? E quando a gente fala de fatores emocionais e psicológicos na alimentação, é essencial colocar os pais nesse cenário, trabalhar em conjunto para a melhora dessa alimentação. Muitos pais preocupados com a saúde dos filhos podem se sentir desesperados ou frustrados ao ver que seus filhos estão recusando os alimentos saudáveis ou que não estão comendo o suficiente. E esse medo, gente, pode transformar numa ansiedade, levar a pressões excessivas na hora das refeições. É um comportamento que prejudica, pois muitas vezes vai criar uma relação ainda mais conflituosa da criança com aquele alimento, causando aversão. E para mudar esse comportamento, é importante que você, cuidador, cuide da sua própria saúde emocional, pois as emoções dos pais na hora de enfrentar um problema em casa vai piorar a situação. Durante a introdução alimentar, muitos pais se deparam com um grande desafio. Como vou fazer a criança comer de tudo sem causar traumas ou associações negativas com os alimentos? E a chave está no controle emocional. Quando os pais ficam cada vez mais tensos ou pressionam as crianças a comer, isso vai levar a um comportamento alimentar ainda mais seletivo. E eu estou falando lá desde os 6 meses, desde a introdução alimentar. A criança vai associar que a hora da refeição é uma experiência ruim, que vai tornar ainda mais difícil ela querer participar, continuar à mesa. Aquelas crianças que não querem ficar. Por outro lado, uma abordagem mais tranquila e paciente, em que o controle emocional dos cuidadores está mantido, isso vai criar uma atmosfera de experimentação, aprendizado, tranquilidade na hora da refeição. Você não sabia desses riscos, né? Então já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais orientações úteis como essa. A dinâmica familiar tem um impacto direto na alimentação das crianças. Se os pais frequentemente brigam durante as refeições ou têm uma pressão constante para que essa criança coma, ela vai começar a ter mais aversão à comida, querer fugir daquele momento. É essencial que as famílias criem um ambiente tranquilo, acolhedor, de paz durante as refeições. Isso envolve conversar com a criança sobre os alimentos, permitir que ela participe das escolhas alimentares e torne o momento de refeição uma experiência mais agradável, tipo uma ida ali na pizzaria. Mas como que isso pode acontecer, né, Bruna? Você está falando aí como eu vou fazer esse ambiente mais tranquilo de alimentação em casa. Isso é um grande desafio que esses pais enfrentam na transformação do horário da refeição, que está um pé de guerra, em um momento de paz.
Então, como que isso pode acontecer? Algumas práticas simples podem transformar o momento da refeição em uma experiência mais tranquila, sem pressão. Vou dar alguns exemplos, tá? Como o controle emocional dos pais. Lembra que a gente falou? Evitar pressionar a criança a comer, concentrar-se em criar um ambiente de tranquilidade, vai melhorar o momento. Fazer uma oferta gradual dos alimentos novos. Esses alimentos oferecidos respeitando o tempo da criança e sem forçar a aceitação também vai ajudar. Evitar comida como recompensa, punição, né? Usar essa comida vai criar uma relação emocional mais negativa com a alimentação. Então evite associar os alimentos a comportamentos errados. Outra situação, crianças em estados emocionais alterados podem buscar alimentos mais reconfortantes, como carboidratos, alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque já conhece o sabor, né? Outra situação, ofereça alternativas saudáveis. Em vez de alimentos não saudáveis, dê opções, né? A criança quer comandar, então dê opção entre uma fruta e um cereal integral. Isso vai dar para a criança a sensação de poder na hora da escolha e ela vai até aceitar experimentar alguma coisa. A seletividade alimentar, gente, é um comportamento que muitas vezes é mal compreendido. Muitos pais acreditam que uma criança seletiva simplesmente está fazendo birra, mas o que muitas vezes não é percebido é que esse comportamento tem raízes emocionais e psicológicas. As crianças que têm seletividade, elas podem estar usando a comida como uma forma de lidar com algumas inseguranças, medos, traumas que a gente não percebeu. Ou até querer controlar a situação, que é a fase da birra, mas não é a birra na comida, é a birra do cérebro, aquele cérebro em maturação. E ao entender que os fatores emocionais, psicológicos da alimentação existem, fica mais fácil perceber que é um comportamento de resposta a sentimentos complexos, não só uma birra. E a hora que a gente entende o que causou a recusa, fica mais fácil resolver o problema. Então, vamos recapitular, né? Os fatores emocionais e psicológicos da alimentação infantil têm sim um papel importante no comportamento alimentar das crianças. Como pediatra especialista em seletividade alimentar, eu vejo como isso impacta, né? A ansiedade, o estresse, as dinâmicas familiares sobre a alimentação das crianças. Precisamos ter controle nesse momento. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu posso te ajudar. E se você tem um filho que não come bem e precisa de uma avaliação personalizada, eu, como pediatra especialista em seletividade alimentar infantil, ofereço um acompanhamento nutricional focado nas dificuldades alimentares do seu filho. Eu posso te ajudar a criar um plano alimentar ideal para o que está acontecendo na sua casa. Basta clicar no link abaixo e saber como a gente pode resolver esse problema de uma forma mais tranquila, com menos confusão na hora da refeição. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.